No encarte que você recebeu junto com o boletim, você poderá acompanhar todo esse culto, como também será projetado as leituras e cânticos que aqui serão entoados tanto pelo coral como pela congregação. A leitura que será feita agora por mim em Miqueias capítulo 5, os versos 2, 4 e verso 5, que diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti é que me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra, e ele será a nossa paz. Texto da palavra do Senhor no Antigo Testamento que aponta exatamente para a promessa de Cristo Jesus. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos conduza em tudo aquilo que vamos fazer. Quero convidar o pastor Jonas, que por favor venha à frente e nos conduza a Deus nessa oração. Oremos. Oremos, irmãos. Pai, aceita a nossa adoração por mais uma vez podermos celebrar um culto cujo único propósito é glorificar e honrar o nome do Senhor. Aceita também, ó Deus, a nossa gratidão e a nossa adoração por mais uma vez podermos nos lembrar da tua graciosa salvação, ó Deus, manifesta de uma forma muito especial através de Jesus Cristo, teu Filho amado. E nessa oportunidade, ó Deus, dando-nos a grata alegria de podermos celebrar mais uma vez o nascimento do Redentor. Ó Deus, como igreja nós nos entregamos nas tuas mãos, como igreja nós nos sujeitamos ao Senhor nessa hora, e como igreja nós queremos que, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor conduza cada parte desse culto, para que no abrir dos nossos lábios, para que no tanger dos instrumentos, para que no meditar do nosso coração, ó Deus, o Senhor seja honrado e glorificado em todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Conduzidos pela regência, nós cantaremos o hino de número 231. Quando os irmãos estiverem em pé, se for possível, se assentarem um pouquinho mais juntinhos no banco, para que outras pessoas possam ser acomodadas.
Ainda de pé como estamos, passamos a leitura bíblica de Isaías capítulo 55, do verso 6 ao verso 9, como está aí registrado no encarte do seu boletim. Estarei fazendo a leitura inicial, logo depois toda a congregação, o coral e no final todos nós. Diz assim a Escritura: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Podemos assentar. É exatamente a esse Deus que podemos buscar e que nos atende, que podemos confessar os nossos pecados, que Ele os perdoa. É que eu quero convidá-lo a que individualmente possamos nos colocar diante de Deus, confessando a Ele os nossos pecados e pedindo que Ele mesmo nos conduza e nos santifique e nos permita adorá-lo durante esse tempo e durante a nossa vida. Vamos fechar os olhos por alguns instantes em oração individual, estar na presença do Senhor. Oremos. Ó Deus, nós estamos na presença do Santo, Deus poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Ó Deus que nos trata baseado no seu próprio amor e na sua graça. E é assim que nós nos aproximamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor esteja atento às nossas orações e que o Senhor acalme a nossa alma com a eficácia do perdão através do seu sangue. Que o Senhor esteja, ó Pai, fazendo a Tua obra na vida de cada um de nós. E que o Senhor esteja nos trazendo a alegria que somente vem do Senhor. Te agradecemos porque estamos diante do Senhor. E é em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém. Vamos adorar ao Senhor através da cantata. Essa cantata que é uma rapsódia de Natal. Esse não é um tempo de simples apresentação de um grupo de pessoas, mas é sim um tempo de adoração, onde todos somos convidados a adorarmos com eles.
noite, queridos. Vamos mais uma vez curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez, suplicando a Ele que Ele mesmo conduza nosso ato de adoração a Ele mesmo. Ó Deus, nós queremos mais uma vez tributar ao Senhor a nossa alegria e a nossa gratidão. Gratidão a Deus porque nós podemos estar aqui nesta noite na Tua casa de oração com o único propósito de adorar ao nome do Senhor, de prestar culto, ó Pai, que só ao Senhor é devido. Louvamos o Senhor pelo nascimento do Teu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ó Pai, que esse não seja apenas mais um culto de Natal, mas acima de tudo uma oportunidade, ó Deus, de agradecermos pelo milagre da encarnação de Seu único Filho. Um dia para bendizê-lo pelo Teu grande amor demonstrado de uma maneira tão visível, o dia em que o Seu eterno amor nasceu. Nós oramos assim e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A época mais festiva do ano. Por todo lado vemos lojas lotadas com pessoas alegres, carregando seus pacotes multicoloridos, casas enfeitadas com centenas de lâmpadas piscando e restaurantes cheios de amigos se confraternizando. Parece que todas essas coisas trazem o seu toque especial para completar essa linda festa. Mas tem uma coisa que é típica desse período, aquele som inconfundível de músicas natalinas se espalhando pela cidade. Agora mesmo, se nós fizermos pequeno silêncio, talvez ouçamos os sinos de algumas dessas músicas. Nosso Salvador e Rei Jesus nasceu.
era a época de Natal. Em 1818, na pequena cidade de Oberdorf, na Áustria, o reverendo Joseph Mohr estava preparando a sua mensagem de Natal para o culto noturno de sua igreja, quando lembrou-se de um grande problema. O órgão da igreja estava tão desgastado que se recusava a tocar até mesmo um fraco som. Diante do dilema de ter um culto de Natal sem música, o reverendo Mohr sentou-se em seu escritório e escreveu um poema. Entregou-o ao seu amigo Franz Gruber, que era também o organista convidado, e pediu-lhe que fizesse uma música para aquele poema. Gruber, trabalhando muito nas poucas horas que lhe restavam até o culto, criou uma simples e doce melodia. Naquela noite, o coral, acompanhado por um simples violão, entoou a mais famosa canção natalina do mundo, Noite de Paz. Dias mais tarde, quando o mestre de órgãos veio reparar o velho instrumento, achou uma cópia amassada da meiga canção. Cativado pelo charme e simplicidade da música, ele começou a cantá-la em todas as suas andanças pela Áustria. O alegre canto se espalhou rapidamente e logo achou seu lugar na galeria das canções imortais. Oh, sim, enquanto houver Natal, haverá sempre uma noite de paz. Alguma vez você já parou para pensar em quanto tempo levou para que as notícias sobre o nascimento do pequeno rei se espalhassem? Se fosse nos dias de hoje, o assunto seria manchetes de jornais, teria cobertura ao vivo pela televisão e comentários instantâneos nas redes sociais. Mas naquela época as coisas não eram assim tão fáceis. Contudo, nenhum outro acontecimento desse mundo teve um anúncio tão espetacular. Um anjo do Senhor apareceu a alguns pastores de ovelhas que estavam guardando seus rebanhos à noite, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Foi tão maravilhoso que ficaram atemorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo,
Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Depois daquele espetáculo angelical, os pastores ficaram tão maravilhados que imediatamente deixaram seus rebanhos e correram para ver o pequeno rei. E eles o acharam lá, envolto em panos e deitado numa manjedoura, exatamente como o anjo havia dito. Eles não tiveram dúvida. Ao saírem, começaram a espalhar para todos os cantos tudo o que tinham visto. Existe maneira melhor de espalhar uma boa notícia do que através de pessoas entusiasmadas com aquilo que acabaram de descobrir? Talvez a tradição preferida do Natal em todos os tempos seja aquele velho costume de dar presentes. A vovó começa a fazer as suas compras meses antes, apenas para achar o presente perfeito para a netinha perfeita. A mamãe fica toda orgulhosa com a obra-prima confeccionada pelo seu filhinho. Os pais talvez fiquem torcendo para ganhar apenas um par de meias, para não quebrar o orçamento no fim do ano. Porém, seja como for, ou qualquer que seja o custo, isso é indiferente. O que realmente importa é o que procede de um coração amoroso. A tradição de dar presentes no Natal, apesar de todo o apelo comercial que está por detrás, pode servir muito bem como um simples exemplo da dádiva do maior presente de Deus ao homem, o maravilhoso nascimento do nosso Salvador. Ele não apenas foi dado ao mundo, ele foi dado para mim e para você. Cristo ao mundo desceu.
Costuma-se dizer que o tempo muda as coisas, mas o tempo nunca vai mudar a história do Natal. É certo que a maneira de comemorarmos o nascimento de Jesus mudou com o tempo, mas nunca o seu significado. O mesmo impacto que a vinda do Messias causou naquelas pessoas que viveram há mais de 2000 anos foi, através dos séculos, tocando o coração de muitos até o dia de hoje. Não temos mais uma multidão de anjos proclamando, mas temos uma multidão de pessoas salvas pela graça de Deus, transmitindo a mesma mensagem e louvando a Deus com as mesmas palavras. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que já nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas. Um menino cheio de ideias para brincar esperava ansiosamente a volta de seu pai do trabalho. Contudo, este tivera um dia estressante, só queria chegar em casa e poder relaxar um pouquinho. O menino, no entanto, puxava a perna do pai a toda hora, esperando novas ideias para brincarem juntos. Finalmente, já quase perdendo a paciência, seu pai arrancou de uma revista o Mapa Mundi e o picou em vários pedacinhos. Agora sim, pensou ele, pegando aqueles pedaços de papel e um rolo de durex, disse ao filho: quero ver se você consegue juntar o mundo novamente. Ufa,
finalmente um pouco de paz. Porém, em poucos minutos o menino estava de volta. Ali estava ele diante do pai e em suas mãos o mapa-mundi completamente reconstruído. Filho, é incrível, como é que você conseguiu isso tão depressa? Ah, foi muito fácil, disse o garoto. Veja, do outro lado do mundo tinha um retrato de um homem. E tão logo eu consegui endireitar o homem, o mundo também ficou direito. Foi assim que Deus fez conosco. Ele olhou para a terra e viu um mundo em pedaços, um mundo partido pelas consequências do pecado da humanidade, um mundo que só poderia ser consertado se o homem fosse restaurado. E foi isso que Deus fez por amor, não por amor às coisas do mundo, mas por amor à humanidade, por amor a você.
Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o menino, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. E entrando, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Era véspera de Natal. Um velho pastor, já cansado de tantas atividades dessa época do ano, estava descansando um pouco em seu escritório, quando acabou vencido pelo sono. Em seu sonho, viu-se vivendo num mundo ao qual Jesus Cristo nunca tinha vindo. Não havia nada parecido com sinos ou enfeites de Natal, nem presentes ou músicas. Em seu sonho, ele andou pela rua procurando por uma igreja, mas não conseguiu achar nenhuma. Confuso e desorientado, voltou para sua biblioteca e deparou com a sua estante, antes cheia de livros sobre Cristo, agora completamente vazia. Nesse momento, a campainha da porta tocou e duas crianças pediram ao pastor que viesse rapidamente à sua casa e visitasse sua mãe, que se achava enferma, quase à morte. Ele se apressou e logo chegou à cabeceira da doente. O pregador procurava uma mensagem de conforto, mas não havia conforto, não havia salvação, não havia Bíblia, não havia esperança. Mais tarde, em seu sonho, ao lado do funeral daquela mãe, ele tentou novamente dar um consolo, mas não achou. Não havia promessa de ressurreição, nenhum lugar chamado céu, somente tristeza e morte. Finalmente, num gesto desesperador, ele inclinou sua cabeça e chorou amargamente por estar vivendo em um mundo ao qual Jesus nunca tinha vindo. De repente, seu sonho foi interrompido e ele acordou ouvindo um som glorioso vindo do coral da sua igreja que estava ensaiando. Sabem o que eles estavam cantando? Cantai, que o Salvador chegou. Sim, meus queridos, Jesus está vivo.
Estrela da manhã, nós te adoramos. Filho de Deus, te louvamos. Tu és o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Vida tu doaste quando por amor tu vieste. Louvor a ti, estrela da manhã. Louvor a ti, Filho de Deus. Tu és o prometido de Abraão, o herdeiro de Davi. Rei tu és para sempre, és Deus onipotente. Tu és Deus. Louvor a ti, estrela da manhã. Filho do homem, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos novamente e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós estamos alegres, nós estamos exultantes, ó Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Ó Deus, nós estamos aqui, ou estivemos aqui hoje com o único propósito de adorar ao Senhor e de prestar culto a Ti.
Adoramos, ó Deus, a Cristo Jesus, que nasceu pobre numa manjedoura, ó Deus, em Belém, mas que cresceu, ó Deus, e morreu na cruz, cumprindo o propósito do Senhor, cumprindo o mandamento do Senhor, e por causa do seu sangue vertido ali no madeiro, ó Deus, nós podemos ter livre acesso ao teu trono de graça. Obrigado, ó Deus, por esta obra maravilhosa. Obrigado, ó Deus, porque ela não parou por aí. Obrigado porque o Senhor ressurgiu dos mortos, o Senhor venceu a morte para nos dar vida e vida em abundância, ó Pai. Obrigado porque o Senhor governa este universo. O Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus, e controla as vidas de cada um de nós. Nós adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor, porque o Senhor é Deus. Nós o fazemos assim e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus por isso, por poder com beleza agradecê-lo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. E a palavra do Senhor, ao nos falar do nascimento do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 2, a partir do verso 15, a palavra do Senhor diz: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos porque nessa noite, através da música, o Senhor nos anunciou mais uma vez a tua obra salvadora, a tua bondade, a tua graça através de Jesus. E agora permita que o meditar nesta verdade produza não só alegria no nosso coração, mas salvação, adoração, conforto, esperança e perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quão bom e quão agradável foi tudo isso. As palmas certamente foram sinceras. É agradável quando o povo de Deus compreende a mensagem do Evangelho. E aquele que ainda não havia compreendido essa mensagem, pode pelo Espírito de Deus compreendê-la. Isso traz regozijo ao coração. E o Natal, ele só tem sentido, significado, tem o verdadeiro sentido de alegria, e a alegria profunda, quando nós compreendemos quem Jesus é
e o que Ele fez. A palavra mais ouvida nesse período de Natal e final de ano é paz, alegria, prosperidade e saúde. A pergunta é: o Natal pode promover todas essas coisas na vida dos homens? Não. O Natal não. Mas o Jesus que nasceu, esse pode sim. Esse Jesus que nasceu pode e promove essas coisas, porque Ele é o verdadeiro Deus. E porque Ele veio exatamente para trazer ao homem essas coisas. Essas coisas que foram perdidas por causa do pecado de Adão. E aquele que nos atinge até hoje. É porque quando o Senhor Jesus foi prometido, antes da fundação do mundo, Ele foi prometido como o nosso perdoador e salvador. As boas novas, a boa notícia de Deus. E nós estamos aqui hoje para ouvir essa mensagem, para nos alegrarmos com ela. Contudo, mais do que isso, para que ela mais uma vez faça significado na nossa vida. Como lhes disse no início, tudo o que foi feito aqui foi muito mais do que uma apresentação. Foi sim uma expressão de louvor a Deus, de gratidão a Deus, de reconhecimento diante de Deus. Sabe de uma coisa, amados? Nós precisamos aprender a ter atitudes corretas diante da manifestação da glória de Deus. E Jesus é a maior, a mais excelsa, a maravilhosa demonstração da glória de Deus para conosco. Esse texto de Lucas nos mostra atitudes corretas. A atitude da busca, de contemplação, da promessa. E foi exatamente isso que os pastores foram fazer. Porque os anjos disseram para eles que havia um sinal, uma criança que havia nascido, aquele que havia sido prometido, e era boa nova. E diz o texto que eles saem correndo e vão para Belém, exatamente porque eles queriam conhecer e contemplar a promessa de Deus. E talvez seja essa a primeira atitude que vale a pena no Natal. Irmos em direção a Jesus, para conhecê-lo. Já que Deus, na sua bondade, está nos dando o entendimento de que Jesus é o verdadeiro Senhor. Ele está colocando no nosso coração a certeza do seu amor. Nós precisamos abrir os olhos que agora Deus nos dá para contemplarmos a este Jesus Salvador. Mas a atitude nossa não deve ser só essa. Deve ser a atitude também de, a partir do momento que contemplamos a Jesus, podemos testemunhar a respeito dele. O texto diz que eles foram apressadamente, acharam Maria e José, e vendo Jesus, divulgaram o que lhes haviam sido dito a respeito daquela criança. Eles ficaram tão felizes que eles começaram a compartilhar a respeito daquelas coisas. E Natal, para a igreja do Senhor Jesus, é tempo de proclamação. É tempo excelso, maravilhoso, da divulgação das boas novas, da salvação que há em Cristo, que não está nos presentes, e nem dos desejos de alegria e coisas dessa natureza que possamos desejar a alguém. Mas a maior proclamação que o povo de Deus pode fazer no período do Natal é do próprio Jesus que nasceu. Do Jesus que contemplamos. Mas uma outra atitude é importante no Natal. A atitude que houve em Maria. O texto diz que ela guardava as palavras a respeito do seu filho, do Jesus, do Salvador, e meditavas no coração. A atitude daquela mulher era uma atitude de fé, de esperança. Meditar no coração é crer com responsabilidade. E crer com responsabilidade não tem a ver com a nossa habilidade, pois nós somos falhos. Mas tem a ver com a dependência e a crença no Deus que é suficiente.
no Deus que nos sustenta, no Deus que nos dá a fé, que nos abre os olhos para que contemplemos o objeto da nossa fé, Jesus, e que nos habilita a manter na vida cristã segundo essa fé. O Natal aponta para a responsabilidade que temos de vivermos uma vida de fé. E por último, uma vida de adoração. O texto diz que os pastores foram embora, deixando Maria meditar no seu coração a respeito do Salvador. E enquanto eles voltavam, eles glorificavam e louvavam a Deus. Hoje é dia de adorar a Deus, queridos. E amanhã e depois de amanhã. Porque Deus é maravilhoso. E Ele demonstrou a sua maravilha, a sua bondade e o seu amor por nós, enviando o seu Filho Jesus, também Deus, para que viesse, tabernaculasse, habitasse no meio de nós, sofresse sem jamais ter pecado, morresse pelo nosso pecado, ressuscitasse, para que tivéssemos esperança e vida eterna. É por isso que hoje nós estamos adorando, porque o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Que Deus, na sua graça, conceda a cada um de nós o entendimento deste Natal. O entendimento de que vivemos para o Senhor, porque Ele é o Deus que nos sustenta com a sua graça. E hoje, louvor, honra e glória sejam dados a Ele. Se pela bondade de Deus, Ele lhe deu o privilégio nessa noite de compreender pela primeira vez essa mensagem, coloque o seu coração na presença do Senhor e permita que Ele seja Senhor da sua vida. A alegria do seu Natal, de toda essa existência, e a sua alegria eterna, para o seu bem e para a glória de Deus. Nós vamos adorar ao Senhor, cantando o hino de número 243, Noite de Paz, conduzidos pela regência. Adoremos ao Senhor.
Oremos. Ó Deus, tudo que foi feito nessa noite, nesse dia do Senhor, foi segundo a Tua palavra, segundo a motivação do Teu Espírito. E nós Te louvamos, ó Pai, porque pudemos fazer isso, prestar-lhe esse culto. Agradecemos, ó Pai, pela vida desses amados irmãos, que estiveram se esmerando durante horas e horas, se ajuntando para cantarem louvores ao Senhor nesse culto. Esteja, ó Pai, fortalecendo a fé de cada um deles, alegrando a sua alma em servir ao Senhor através da música, e que o testemunho deles possa produzir frutos, não só enquanto cantam, mas por onde quer que andem. Nós Te louvamos pela vida desses músicos que compartilharam conosco também, ó Pai, desse culto. Abençoe a vida de cada um deles, a vida de cada um de nós que aqui está. Permita que esse Natal, ó Pai, seja repleto da presença do Senhor, do amor restaurador e salvador do Senhor, da unção da Sua graça, ó Pai, do consolo do Seu Espírito, do perdão dos pecados. Ó Deus, permita que essa seja sim uma data festiva, porque festejamos Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de vós, cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Podei-vos assentar. Ouçamos com alegria e em oração o pós-lúdio. Nós damos boas-vindas a todos que compartilharam conosco desse momento de culto e de adoração. E nós queríamos pedir a gentileza a você que nos visita nessa noite, que você fique de pé. Nós gostaríamos muito de perceber você, dar-lhe também um abraço e lhe entregar uma pequena lembrança da nossa igreja. Todos vocês não precisam se constranger, é motivo de alegria para nós recebê-los no nosso meio. Sejam muito, muito bem-vindos. Peço à igreja que, por favor, cumprimente aos visitantes que estão próximos de vocês.
Muito obrigado. Nós queremos agradecer aos amados pelo seu trabalho, pelo seu ministério cristão no corpo de Cristo, durante todo esse ano, através do seu maestro, ministro de música dessa igreja. Agradecemos aos músicos e nós sabemos que tudo isso foi para a glória do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês, irmãos, e desejamos dizer que vocês têm sido um instrumento de bênção na vida da igreja. Muito obrigado pelo seu ministério. Nós queremos convidar a todos, no dia 31, passagem de ano, nós estaremos fazendo um culto aqui na igreja, às 21 horas, um culto de ação de graças, um culto onde nós vamos engrandecer o nome de Deus por tudo aquilo que Ele nos deu durante este ano. Será um culto também onde estaremos intercedendo pelo ano que inicia, e todos são convidados a participarem desse culto festivo e de adoração ao Senhor. Logo depois, às 21 horas começamos o culto, às 23 horas nós teremos um jantar, onde todos estão convidados a participarem conosco. Só pediríamos a gentileza de que você, se deseja participar conosco, com a sua família, você pode trazê-la, você passe no balcão da igreja, hoje, domingo próximo, se possível hoje, e já coloque o nome da sua família ali, para que nós possamos nos preparar, para que isso possa ocorrer da melhor forma possível. Desejamos que seja um momento de comunhão, de confraternização, de alegria, mas um momento agradável também, pelo alimento que nós vamos ter juntos. Foi-nos feita uma solicitação de oração, aqueles irmãos que têm orado, por favor, anote no seu boletim, orem pela vida do seu Everaldo Siqueira. Ele é pai de um senhor que nos visita hoje, seu Alex. Ele está na UTI em Brasília com um problema de infecção generalizada. E ele pede que estejamos intercedendo por essa vida. Nós agradecemos também pelas pessoas que participaram conosco desse culto através da internet. Eu quero convidá-los a que possamos nos cumprimentar, desejando uns aos outros um Feliz Natal. Que você possa dar um abraço gostoso na pessoa que está do teu lado e espere que eu chegue até a porta para que vocês possam sair.